Olá, pessoa lindíssima! Eu sou a Milene Salomão e mais um episódio do Inova Podcast no ar. E aí, gostando no nosso cenário? A gente está aqui conversando sobre ciência, saúde e tecnologia no ambiente agora completamente novo, porque já fizemos um ano de existência e a gente merece. Um público tão qualificado como você que está aí do outro lado nos assistindo, merece um cenário novo. Diga-se na verdade. Vamos lá! Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa extraordinária, maravilhosa, sobre saúde da coluna vertebral, o que é que tem de tendência, o que é que tem de inovação para cuidar de algo tão importante para todos nós, que é a saúde na nossa coluna vertebral. E aí, hoje eu tenho um convidado mais do que especial, uma pessoa muito renomada na sua área de atuação. Ele é neurocirurgião com área de atuação na coluna vertebral e seja bem-vindo, doutor Reinaldo Pamplona. Oh, Que obrigado pelo bom! Ah, o convite. fio, né? Que bom estar aqui com o senhor, Muito obrigado, Ney viu? Salomão, pelo convite, pessoal de Nova Cast, Nova Podcast. Prazer Que estar aqui, uma bom! honra. Que bom. Fiquei muito contente com o seu aceite. Realmente, eu também me sinto muito honrada por ter um médico do seu nível, altíssimo nível, aqui Obrigado. conosco e compartilhando um conhecimento tão importante, falando sobre tendência, sobre inovação, sobre tecnologia em relação aos cuidados da coluna vertebral. Só que antes, ó, a surpresa! Só que antes, eu vou pedir que o senhor conte um pouco, por favor, do que lhe trouxe nos caminhos escolhidos pela medicina, né, em relação a cuidar de um sistema tão importante como esse. Olha, é uma longa história, eu vou tentar resumir aqui em poucas palavras, né? Já sempre quis fazer medicina desde pequeno, desde novo, de adolescente. Então, na medicina em si, me apaixonei pela parte de cérebro e coluna já na faculdade. E aí, depois tive contato com a cirurgia de coluna na residência e tinha certeza que era isso que eu queria fazer, assim, pro resto da vida, né? Cuidar da coluna e comecei a estudar isso mais a fundo, desde a faculdade, então, até a residência, a formação e venho me dedicando a isso nos últimos 10, 15 anos. Então, uma jornada já grande aí, né? Quando eu ensino, eu amo sistema nervoso, e quando eu estava na montagem da logo, eu pedi essa imagem aqui, ó. Deixa, poxa, sabe o que agora? Aê, ó. Circuito neuronal aí, É. cérebro ali. E eu fui explicando, né? Eu fiz, pô, eu quero um cérebro assim, aí tem que sair umas luzes, ele tem que vir assim, tem que vir assado, eu quero uma fita de DNA. Eu saí explicando a forma para quem estava construindo, né? Tudo isso aí para mim na época da montagem do programa, a forma como eu queria, dada a paixão que eu tenho mesmo pela área. Cara, um dos sistemas que eu Também acho. mais sou Sou suspeito pra apaixonada. falar, Né? nossa. Pois é, né? Eu gosto que ele é muito dinâmico, ele, O mundo tá né? sempre mudando. É fantástico. Mas vamos lá. E falando agora, para a gente entrar na nossa temática, você já trilha esse caminho aí há tantos anos, uma pessoa muito bem-sucedida na área. Explica para que todo mundo possa entender de uma maneira mais simplificada quais são as principais inovações e tendências para se cuidar da saúde da coluna vertebral. Olha, eu acho que existe dos últimos 5 anos a parte de inovação de coluna mudou completamente, assim, né, ela foi uma transformação mesmo. Mas eu acho que o básico também não pode ser esquecido, né, aquela fisioterapia bem feita, as atividades do dia a dia mesmo, a pessoa tem que parar e cuidar da coluna como se fosse uma parte integral do corpo dela, né, atividades de postura, alongamento, ter uma atividade física programada. Em relação às inovações, a gente tem a parte robótica, de inteligência artificial, que a gente vai falar aqui durante no decorrer do programa, né, mas eu acho que tem muita coisa nova surgindo e a parte de coluna não para de mudar, constantemente a gente está renovando isso aí. Né. Você comentou sobre robótica, essas coisas. Eu tenho fixação por alguns temas, assim. De todas essas possibilidades de cuidado e tratamento, tem alguma que você destaca como sendo a mais indicada ou a mais utilizada? Ou aquelas, eu tenho que começar por aqui, enfim, tem algo em Olha, tem relação a muita coisa, tem a neuronavegação, que é como você um sistema de GPS, né, você localiza o seu alvo, com um sistema de inteligência artificial. Tem a parte de neuromonitorização, que o médico vai para a sala te ajudar, ele vai monitorizando todos os nervos durante a cirurgia, então tem a parte de robótica que está chegando também com muita força, tem a parte de imagem que está toda nova, você tem imagem ao vivo, né, durante o procedimento, durante
todo o seu ato ele é planejado, né, em 3D, você pode usar realidade virtual, você usa Que vários maravilha, né? aplicativos, né, para programar a cirurgia, que antes você tinha que desenhar ali ou programar, fazer cálculos, né? Hoje é tudo meio que exato. A gente faz isso hoje tudo no ambiente de inteligência artificial. Eu acho muito interessante isso, porque a tecnologia avança um bocado, nos ajuda muito, né? Isso é inegável, otimiza o tempo, otimiza também o processo de recuperação do paciente, mas em contrapartida, a gente não pode olhar para o passado também e, Não, não tem como. né? Como é que você olha o que acontecia tempos atrás e o futuro em relação ao tratamento da coluna vertebral? Olha, eu acho que foi uma evolução natural, né? Assim, eu acho que a gente não pode deixar de olhar para trás, né? Assim, tem que, né, a gente deve muito ao fisioterapeuta, a gente deve muito ao profissional de reabilitação. E isso também vem evoluindo muito, Isso. muito, assim, junto com a gente, então. Mas eu vejo um futuro completamente diferente, assim, né? Do que era do passado, não tem, vai ficar para trás, É. assim, né? A gente vai usar inteligência artificial, vai usar robótica, vai usar cada vez mais a imagem, vai usar monitorização intraoperatória, né? Assim, vai ter sempre mais gente atuando junto, não é só o médico ali, mais a anatomia. É. A gente tem hoje uma série de artifícios, né, que a gente usa no dia a dia que você minimiza o dano, o risco. Então, é muito legal essa parte nova, né, de inovação, de tecnologia, de tudo. Eu lembro, né, e eu percebia e percebo, sobretudo dentro da área que eu estou fazendo atualmente, que é trabalhar com comunicação dentro da saúde, ciência e tecnologia, que as cirurgias antigamente, elas que envolviam, e aí eu vou direcionar para a nossa temática, né? Procedimentos bem grandes, assim, não era uma coisa com cortes menores, mais simplificada. E aí a gente vem a, a capacidade de enxergar com uma riqueza de detalhes, graças a essa evolução tecnológica. Mas tem uma coisa também ao longo desse processo, é a fase de adaptação do profissional, aprender a utilizar esses recursos, né? Como que o senhor olha isso também? Olha, exatamente isso. Teve uma mudança, né? Você passou de sair dessas cirurgias grandes, incisões grandes, e começou a trabalhar num canal apertado ali. Você teve que se adaptar num ambiente, né, que não era muito comum. Você trabalhava, né, com incisões abertas, você tinha uma visualização ampla. E a gente aí teve que mudar para um ambiente tubular guiado. Então, assim, isso demanda um treinamento grande, né? Você tem que trabalhar sob controle num ambiente que não pode sangrar, não pode ter aquele sangramento habitual na Isso. cirurgia aberta. Mas também é muito mais seguro a partir do momento que você começa a dominar a técnica, é mais rápido. Então, assim, as cirurgias passaram a ser bem mais seguras. E aí o paciente também, a recuperação praticamente de imediato, né? O paciente ele não fica internado hoje mais que 1 ou 2 dias para a cirurgia. É Então, incrível como também melhorou todo esse processo, né? sim. Reabilitador. É incrível. Comentou um pouquinho anteriormente, sobre a ação de fisioterapeutas e tal, da equipe que vai dar o suporte, né? Eu percebo na verdade, a totalidade de profissionais que eu convido aqui, os que são cirurgiões, eles realmente precisam lidar com uma equipe também de fisioterapeuta, profissional que está ali auxiliando no processo de reabilitação. Acho lindo esse tipo de casamento. Eu acho que para você restabelecer a vida a saúde do seu paciente, você não pode abrir mão, né, de algumas possibilidades. Eles continuam sendo bastante requisitados hoje mesmo com essa evolução tecnológica. Olha, eles vieram junto, né? Assim, Vieram eles junto, né? evoluíram demais também na parte de reabilitação, tem a parte esportiva, tem a parte de RPG que evoluiu muito, de acupuntura, liberação miofascial. Existem diversos tratamentos, pilates solo, que também ajuda demais para a coluna. Então, assim, não é só a fisioterapia, a gente fala assim, existe um leque de opções que a gente usa, eles andam junto com a gente, mão dada ali, é um Pois casamento é. mesmo, né? Então, assim, eles ajudam a gente no pré, no pós, no pré-operatório, tudo. Eu acho bem mais lindo, assim, quando o trabalho é feito com pessoas claro, de alto nível, né, bem habilitadas, mas que todo mundo trabalha de maneira conjunta para convergir na melhoria significativa, né, daquela condição apresentada inicialmente pelo paciente. Acho isso É muito extraordinário. bom, o resultado fica Eu bem melhor. amo trabalhos com coletividade, com pessoas. Eu não gosto muito de trabalhos individualizados, não, diga-se de passagem. Quando eu estava pensando aqui, só para conversar só um pouquinho, eu volto para o tema já, viu? Não. Eu fiquei assim, poxa, eu podia montar um canal de aulas,
só ia depender de mim, eu podia fazer isso e aquilo, enfim, eu tive milhões de ideias antes de definir o caminho que eu ia trilhar. Aí eu falei assim, pô, mas colocar as coisas centradas assim em mim, sabe? Eu prefiro muito mais fazer também, desenvolver um trabalho com outras pessoas que eu admiro, que eu sei que são excelentes profissionais, mas de maneira conjunta. Porque quando tem essa troca de saber, né, o ganho, a disseminação da informação científica, ela é muito melhor. Eu acho que a gente otimiza também, Você otimiza o né? resultado, né? Você encurta o prazo de recuperação, é muito bom para o Pois paciente, é. para todo mundo, para a equipe, para o time. Vamos lá. Sabe uma pergunta básica que eu nem fiz a pergunta básica ainda? Qual é a patologia que mais acomete os pacientes que padecem de algum mal em coluna de maneira geral? Olha, o motivo principal que o paciente nos procura é dor. Ele tem dor na cervical, quando vai movimentar o pescoço, aquela dor que ele mexe no celular, já não consegue mais fazer as posições no celular, começa a ter dormência nas mãos, a dor na coluna lombar, quando vai sentar, levantar, a radiação para as pernas, o choque, a sensação de dormência. Então, assim, ele começa a ter uma certa limitação que não passa, e não começa a incomodar constantemente. Essa é a principal queixa, né? Dor cervical e lombar, Doce. que os leva, somente na cervical e na lombar. São, assim, os nossos carros-chefe de procura, assim, E atua mais principalmente nessas regiões ou em qualquer... qualquer região em si, mas o que nos leva mais hoje é a dor na cervical, na coluna cervical, principalmente na área do celular. E tem uma mudança de hábito, né? Que tá Né? todo mundo assim, né? Essa mudança da era para a era digital também trouxe isso, né? O paciente, às vezes a pessoa ela fica muito tempo no computador ou no celular digitando, então ela trabalha muito no celular e também muito tempo sentada. Então isso leva a dor na coluna lombar, na parte baixa e também na cervical, no pescoço, né? O senhor deve ter falando, trabalha sentado, pescoço assim, eu tô lembrando de meus colegas cirurgiões dentistas, Não, né? Gente do céu. tem vários lá. Amigos também. Caramba, caramba, A são... posição a ergonomia é ruim, Aí, né? pois é, e a gente trabalha num ambiente pequeno e precisa ter precisão também, por mais que tenha evoluído a tecnologia, você tem que ter ainda uma mão muito boa para estar atuando ali, né? E Sim. a posição o tempo inteiro, o pescoço, Pra baixo. sentado. Isso Haja ergonomia. força a coluna cervical, acaba gerando dor crônica, né? Deve ter uma galera aí de cirurgiões dentistas, né? Alguns. Pois é, porque é uma queixa assim constante mesmo. Fora a limitação funcional para fazer atividades básicas que no decorrer do tempo, se não cuidar, acaba piorando, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro de todas essas possibilidades cirúrgicas, tem uma que seja, uau, essa aqui é a minha menina dos olhos, em relação a essas inovações e tecnologias que você possa pensar ela. Olha, a gente tem diversas tecnologias, mas eu acho que o que veio para mudar é o que a gente chama hoje de cirurgia endoscópica, que é justamente esse tubo, né? Essa cirurgia tubular. Com o tubo você consegue ali usar o calor como se fosse um laser ali, queimar a hérnia de disco ali, né? E aí você consegue trabalhar num ambiente com incisão de meio centímetro. É o que antes era 3, 4, 5, 6. Então, assim, hoje mas com meio centímetro, acho que você Gente, consegue remover uma hérnia de disco, por exemplo, ou uma patologia do disco. É. Consegue resolver o problema com a mesma precisão com uma cirurgia aberta, E só o, que com meio centímetro. e o que é muito incrível, quando corta pouco e é preciso aonde você quer chegar, isso reflete de uma maneira praticamente automática em relação ao pós-operatório desse paciente, É né? bem melhor. É praticamente alta no mesmo dia, retorna já para as atividades Fantástico isso, né, né? de academia, de pilates, essas coisas em torno de 5 dias. Então, o paciente, antigamente, ele operava, ficava uma semana aí de Ah, cama, não podia andar, um imagina. pós-operatório doloroso. Os cortes eram maiores também, né? Maiores. Enfim. Me diz um detalhe. Peraí que agora eu me esqueci. De vez em quando eu tenho isso, me pergunta assim. Eu esperei o que eu ia perguntar. Ah, tá, lembrei. Você já teve um caso assim muito desafiador, algo que você goste de falar e diga, poxa, que bom que isso tudo aconteceu dessa forma. Olha, assim, todo caso é um pouco desafiador. A gente tem alguns que marcam, né? As cirurgias de criança me marcam muito, e bebês a gente aí corrigia uma deformidade, que a gente chama de mielomeningocele. Sempre é um desafiador, porque é um recém-nascido, ali você tem que operar bem quando ele nasce. Então, são casos desafiadores. Eu tenho alguns aí, como no consultório, sempre a gente está tirando foto, O postando, paciente fica agradecendo. para sempre ali, né? Vai para sempre. Te E agradecendo. algumas deformidades também, né? Escoliose, algumas escolioses mais difíceis de fazer. Então, você Aí tem essa isso- atuação também
nessa parte. Gente, a deformidade eu acho que sempre é desafiador para todo mundo que faz, né? De se estudar, entender, e quando você é sempre desafiador, sempre tem uma surpresa ali que Pois é. pode surpreender, mas é sempre muito, muito bom assim, o resultado. Eu acho fantástico também, dentro disso que você acabou de falar, a, a família também, a gratidão que a família fica, né? Sempre vai junto com a gente, né? Porque aí acaba que faz parte da nossa história, né? Eles aí, a gente opera, não é só a cirurgia, tem a recuperação hospitalar, depois você começa a mexer as perninhas ali, vai Oh, que crescendo. lindo. E aí os próprios bebês, eles se apegam a gente às vezes, né? Tem uns Oh. que vêm no colo e quer abraçar, então é muito legal isso. Ah, deve ser algo assim extremamente emocionante, É viu? muito bom, é muito Que bom gratificante. saber. Aí, ó, gostei de saber dessa parte, né? Eu sabia da sua área de atuação em relação realmente a todas essas inovações que a gente está conversando aqui dentro de cirurgia de coluna. Foi muito bom saber que tem essa atuação. Que legal, Sim, tão obrigado. desafiador, viu? É muito bom. Parabéns, Obrigado. viu? Eu acho que tem coisas assim na vida que são dons mesmo, dados por Deus, né? Amém. Porque não é todo mundo que se habilita a mexer em um território que está fugindo completamente ao padrão e que tem muita coisa ali envolvida, né? Tem a saúde, a recuperação daquele próprio paciente, mas o entorno, a família e tal. São as coisas impagáveis da vida, né? Exatamente. Pois é, pô, contente em saber isso. Um paciente que está com muita dor na coluna e tal, quais são as queixas primordiais? Dor, tudo bem, ele já traz isso. Mas do que mais eles reclamam quando estão no auge da dor, precisando do tratamento? Exatamente a restrição das atividades do dia a dia. É um paciente que vai dirigir, sente o pescoço duro. Na hora de virar, ele não consegue, às vezes até bate o carro ou esbarra em alguma coisa porque ele não consegue virar o pescoço, né? Ele vai pegar a mochila do filho na escola e de repente o braço dele perde a força, ele tem um choque. Ou ele vai fazer qualquer atividade em casa, subir assim a escada, pegar uma sacola, e ele percebe que a perna dele falhou ao subir a escada. Então são as atividades diárias do dia a dia que ele começa a ter restrição. Isso aí ele fala, olha, isso não é normal. Eu tô com essa dor já tem 3 semanas, 2 semanas e não passa. E aí leva a gente lá, já chega lá no consultório já desesperado. Às vezes, eu tô com essa dor que não passa, eu tomava um analgésico desse de farmácia e ficava bom, e aí a gente começa a cuidar. E quando o paciente se dá conta que ele precisa fazer realmente algum procedimento, como que o senhor orienta? Olha, existem uns sinais de alerta que a gente geralmente sempre acompanha nos exames de imagem, mas é aquele paciente que não melhora, assim, você faz o exame e aí ele começa a ter irradiação, queimação, perda de força, né? Ele sente as pernas dele fraca, o pé queimando durante a noite. Assim, ele já tinha dor lombar que acompanhava ele há muito tempo, a dor cervical que não restringia, mas aí começa a restringir, esse é o sinal de alerta. Eu acho que quando você começa a ter sua restrição do seu dia a dia, você vai pegar um copo, sente que o copo tá estranho, você não tá conseguindo segurar, tá tremendo, então assim, são coisas que alteram seu dia a dia normal, isso aí é um sinal de alerta para procurar um médico, e nos exames a gente detecta se precisa ou não de cirurgia. Dificilmente precisa de cirurgia nesse primeiro momento, é mais de Entendo. um tratamento conservador. E quando observa também por essa possibilidade de se tratar de maneira conservadora, quais são as maiores recomendações para esse paciente? Olha, são sempre as mesmas. A gente pede uma reeducação postural, uma RPG, uma fisioterapia. O paciente ele tem que se movimentar, de alguma maneira, nadar, fazer pilates, fazer RPG, fisioterapia, voltar para academia com um profissional especializado. A gente nunca pede para ele ficar em repouso, em raríssimas e raríssimas exceções. Existe esse mito, né? Que é dor de coluna é repouso. Isso é exatamente o contrário, é movimento, extremo movimento. Engraçado como isso também foi algo que foi mudando ao Foi longo do tempo, né? Exato, isso aí mudou completamente, né? De 5 anos você fazia uma cirurgia, você tinha que ficar de repouso para que tinha uma ideia de que o que você colocaria ali na coluna poderia se soltar, mas isso mudou completamente. Hoje a gente opera no mesmo dia, o paciente tem que caminhar no hospital, a gente faz vídeos disso, né, para mostrar para ele que ele pode caminhar. Eu vi na sua rede social um monte de coisa bacana assim em relação aos seus pacientes. Já no pós-operatório tem que mexer e movimentar, isso é o mais importante. Já sai do hospital já com plano educacional, né? Assim, a gente aí caminha para o nosso time ou um time que ele tenha costume de ir, de fisioterapia, de reabilitação. E já com um protocolo mesmo Um plano de de reabilitação. reabilitação a seguir, né? É o mais importante. Coisa boa! Tá vendo? Eu acho que eu acompanhei um congresso. Eu fui na sua rede. Eu vou olhar de novo, viu?
Então, para aí, para não atrapalhar as coisas aqui. Eu acho que eu vi nos stories do paciente, sabia? Não foi no feed. E algo foi comentado em relação à hérnia de disco. Tratamento você já comentou a própria endoscopia, Sim. né? Mas dentre as técnicas para tratamento de uma patologia que acomete tanta gente, né? Uma patologia degenerativa dessa. Mas fora a endoscopia, quais outras possibilidades também, considerando inovação, esses avanços tecnológicos que estão acontecendo na área? Deixa eu ver só se eu acho aqui o vídeo, se foi no feed mesmo ou não. Olha, a gente tem vários aí, né? Hernia de disco é o nosso carro-chefe do consultório, vamos dizer assim. É aquele paciente que tem a dor lombar, o disco dele vai amolecendo ali e acaba herniando, né? Saindo do lugar e pegando o nervo. E aí quando pega o nervo, começa aqueles sintomas chatos, né? Aquele choque, aquela queimação, aquela dor enfisgada, ferroada. Geralmente é o que nosso carro-chefe é a hernia de disco. E para hernia de disco a gente tem N tratamentos, né? Os mais atuais é a cirurgia endoscópica, a gente tem a risotomia, que é para você queimar ali a região inflamada, que é um nome do tratamento, sim, é risotomia, mas é feito com agulhas. A gente tem a parte que está em evolução aí, que é a medicina regenerativa. É linda também a Linda, medicina muito bacana. regenerativa. Então o senhor faz tudo isso também, né? A de regenerativa menos, né? Encaminho mais pro pessoal que tá mais graduado nisso aí, de regenerativa. A minha Aham. parte eu fico mais com a cirurgia, mas a gente encaminha junto, cara, e sempre anda junto. Porque no grupo tem muita gente, né? Muita gente. Olha quanta coisa boa a gente conversou aqui. Passou ou não passou rápido? Passou rápido. Tá vendo? Mas vou aqui para uma pergunta para a gente, para os nossos finalmente, digamos assim. E que tipo de conselho, de informação o senhor poderia dar para que as pessoas, né, numa visão de futuro, atuasse de uma maneira mais preventiva em relação às patologias que podem acometer a saúde da coluna vertebral? Olha, eu digo que a coluna é seu eixo central, né? Você não tem dor hoje, ela começa como sinal. Então, assim, você vai ter que cuidar desde sempre, né? Então, os pais cuidarem dos filhos, colocar num balé, numa natação, lá desde sempre, já pensando no futuro. Principalmente quem já teve a sua dor de coluna, não vai parar de cuidar nunca mais. E aí vai cuidar da família toda, né? Então, assim, colocar para fazer atividade, insistir no movimento. Mesmo aquele paciente que tem dor, você vai fazer um movimento devagar, mas não vai deixar de fazer. Então, é um cuidado dia a dia. Como você cuida dos seus dentes, da sua saúde, é um cuidado diário, de alongamento, de movimento. E interessante que cada vez mais a gente vai percebendo, né, o investimento em relação à qualidade de vida, que a saúde, ela depende disso também, né, do que você come, do que você faz no seu dia a dia. Se você ama ou não ama aquilo que você faz, Sim, também impacta, né? Cuidar demais. das emoções e assim por diante. Eu acho muito lindo a evolução da saúde como um todo ao longo do tempo. E eu já tenho alguns anos aí de caminhada também na área de saúde. E eu percebo que cada vez mais, de uma maneira atual, com muito mais propriedade científica, se defendendo bons hábitos, né? E uma atuação preventiva. Preventiva, é muito Né? melhor. Eu falo que a gente costuma dizer no consultório, quem cuida da saúde, cuida da liberdade, né? Da coluna em si, então, você vai poder fazer tudo, viajar, andar, caminhar, não vai se restringir a nada, você vai estar livre Eu amo essa palavra, liberdade, né? também, gosto. Pois é. Ô, doutor, muito Olha, obrigada. eu que Foi agradeço. tão boa a nossa conversa. Vou te dar um presente aqui do nosso patrocinador master, a New Dental Ó, Care. Eu me já fala falei. muito bem. Eu já falei da empresa antes para o senhor. Acabei explicando um pouco Sim, de tudo aqui da achei linha, muito né? legal. Aqui Muito tem obrigado. uma linha. Aí tem um enxaguante bucal, um gel dental. A empresa, ela é detentora de mais de 30 patentes internacionais. Eu tenho muito orgulho da Nil ser Obrigado. a minha patrocinadora, Adorei. a patrocinadora master do Inova Podcast, né? E você vai ver que ela cuida e tem uma atenção focada também nisso que a gente acabou de conversar aqui. Falamos sobre prevenção. Então, a Obrigado. linha, Vou ela divulgar e vou usar. pode usar, porque é fantástica. Muito Olha, muito obrigada. obrigado. Bom Viu? dia. Obrigado pelo convite. Tomara que tenha uma outra Nova Podcast. oportunidade. Olha, é um prazer enorme. Viu? Para mim seria uma honra. Ótimo. Bom dia. Bom dia. E
Aqui estamos, olha quanta coisa maravilhosa. Gente, vocês são pessoas extremamente qualificadas. Um público do Inova Podcast é um público qualificado, até porque a gente conversa sobre saúde, ciência, tecnologia, de uma maneira suave, de uma maneira leve, porque a nossa intenção é que você também seja beneficiado, que o conhecimento seja democratizado. E assim a gente vai estar exercendo uma das nossas funções no mundo, que é disseminar o conhecimento com qualidade, proporcionando, né, colheita farta de saúde no futuro, da vida, enfim, de cada um de vocês. Já estou falando demais, viu? Mas vamos lá. Aproveita, esqueci de pedir no início do programa, comenta, curta, compartilha. Segue o canal, você não vai perder e ficar para trás não é uma opção. O tempo não permite mais a gente ficar desinformado. Nós precisamos ter cuidado também com a qualidade dessa informação. E informação de qualidade com profissionais renomados, compartilhando saber, você encontra aqui no Inova Podcast. Comenta, segue o canal, curta, compartilha. Um abraço e até a próxima.